Olá, meus amores. Eu separei um módulo específico sobre culpa. Específico. Agora, o módulo de número 13, a gente vai falar a respeito da culpa. Por quê? Porque a questão da culpa, ela é muito presente na pessoa que passou pela situação de abuso durante a infância. E nós vamos agora tentar entender por que essa questão da culpa ela é tão forte, tão significativa e atrapalha tanto, né, a vida da pessoa adulta. Nós vamos encontrar aí, em todo esse trajeto que a gente vem estudando até agora, vários momentos importantes em relação ao sentimento de culpa. Muitas pessoas que passam pelo abuso sexual na infância também são pessoas que estão em uma situação de uma certa vulnerabilidade. E isso independente da questão financeira. Eu falo essa vulnerabilidade mais no sentido de ser uma pessoa que existem muitas pessoas presente, que cuidam, que olham, que, né? Geralmente é uma mãe que trabalha muito, um pai também que trabalha muito, né? Se é uma outra pessoa que cometeu aí o abuso. É uma criança um pouco carente no sentido dessa atenção, né? Geralmente o abusador ele vai procurar esse perfil. Então, o Sandor Ferenczi, ele tem um texto no volume 4 que ele fala a respeito da criança. Tá aqui o livro, volume 4, esse aqui, o azulzinho, que eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Um de cada cor aí, as obras completas, uma de cada cor. A criança mal acolhida, ela não se sente bem-vinda ao nascer e ela pode adoecer facilmente. E essa criança, que já não recebe tanta atenção, ela tende a achar que há algum problema com ela para não receber essa atenção. Então, tem algo aí que antecede essa questão do abuso para muitas pessoas. Não são todos os casos, mas em muitos casos vai funcionar nesse formato. A pessoa que abusa, essa pessoa muito próxima, ele vai trabalhar com muita chantagem emocional. Então, ele coloca, você é a única pessoa que eu tenho, se você contar, você vai destruir com a minha vida. E essa chantagem, esse formato de chantagem, também traz muito sentimento de culpa para essa criança. Essa fala do abusador, né? Isso é um segredo nosso, você não pode contar. E a criança, ela sente como se ela estivesse traindo os demais, mas de uma forma ou de outra ela fará essa denúncia a respeito ela fará essa denúncia em relação a isso que está acontecendo, nem que seja na mudança de comportamento, né? Então, a gente pega aí a premissa de que a criança, ela sempre conta, né? Mas aí tem essa questão. A criança, ela passa pela saída da linguagem da ternura para a linguagem da paixão e agora ela fica naquele segundo momento para encontrar algum tipo de proteção porque ela não consegue simbolizar o que está acontecendo, ela não consegue compreender o que está acontecendo. E aí, em função disso, quando ela não encontra essa outra pessoa que protege, então... e essa pessoa provoca a desmentida, mecanismo de defesa desmentida, a culpa vai acontecer aí nesse momento também. A culpa no aspecto de que realmente tem algo acontecendo e sou eu a pessoa responsável, de certa forma, por tudo isso. O desprezo oferecido pela pessoa que não protegeu, a princípio vem com o sentimento de culpa porque ela se responsabiliza por isso. E a criança volta para o abusador e o abusador ele tem o olhar, ele tem a culpa no olhar, a não ser que ele seja um psicopata. E a criança vai introjectar essa culpa do olhar, também do abusador.
A princípio, o bebê ele tem a ideia de onipotência, como se o planeta fosse uma extensão dele, tudo que está ao redor é uma extensão dele. Então, se alguma coisa se move, tem a ver com ele, porque ele é tudo que está ao redor. Pensando na mãe, aí tem a questão da simbiose, depois desse distanciamento. Mas a ideia de onipotência, ela não se perde assim de um dia para o outro. Também é gradativo. E a criança fica também com a ideia de que se de alguma forma alguma coisa está acontecendo, isso tem a ver com ela. Isso tem a ver com alguma ação dela sobre o outro. E aí também é um ponto significativo de culpa. Além dessa questão da onipotência, vai existir aí alguma coisa muito importante para a gente pontuar. A princípio, essa criança, ela não conhece essa linguagem, ela não conhece esse mundo, e ela é inserida. E é impossível haver um toque físico sem que haja um reflexo de prazer, alguma coisa. E se essa criança é uma criança que não costuma receber carinho, atenção das demais pessoas, facilmente ela se torna dependente desse abusador. Dependente da atenção, dependente do carinho, dependente até das carícias e dependente do prazer. E aí, mesmo que não haja uma memória detalhada, sai da situação passiva para uma situação ativa. Alguém que está ativo agora. E a saída da posição passiva para a posição ativa também traz sentimento de culpa. É muito comum eu atender adultos que falam, não, mas eu participava, eu até em algum momento eu gostava. Outros falam, não, eu odiava, mas de uma forma ou de outra eu sempre estava ali, né? Então, essa saída da posição passiva para a posição ativa também traz culpa para esta pessoa. Quando há essa progressão traumática, também após o abuso, essa criança ela tende a estar adulto de forma precoce. E com isso já começa a se responsabilizar por muita coisa. Se responsabilizar por coisas de adultos que não tem a ver com ela, porque ela ainda é só uma criança. Aí também se instala a culpa. E nessa ideia de ser adulto, principalmente as meninas, tem a ideia de ser uma mulher. E é muito fácil que aos 12, 13 aninhos já se apaixone por alguém e nunca é por outra criança. Porque ela não é criança na cabecinha dela. Ela vai se apaixonar por um adulto. E às vezes ela tem 12 anos e esse adulto tem 35. E facilmente esse namoro que está na cabecinha dela não é um namoro de paquera que seria compatível com a ideia. É um namoro de ter relação sexual, muitas vezes. E às vezes não é só com uma pessoa, com várias pessoas. Porque a linguagem desse vínculo passa a ser uma linguagem sexual. Então, na progressão traumática, é muito comum que essa pessoa que passou pelo trauma do abuso tenha muitas relações sexuais durante a pré-adolescência, durante a adolescência. E esse conteúdo é um conteúdo para acumular material para mais culpa na vida adulta. Porque, não, mas aos 12 anos eu já transava e era eu quem queria. A gente acha, né? Mas não é. É uma progressão traumática. Não é o querer, acha que é o querer, mas não é. Já é consequências da progressão traumática do abuso que aconteceu. Então, assim, todas as coisas ruins que vão acontecendo depois disso, no aspecto de comportamento, a pessoa vai atribuindo que é ela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu me comporto assim, sou eu quem faço isso. E às vezes é num curso como esse que vai descobrir que não era escolha, era progressão traumática. E muita coisa pode acontecer durante esse período de progressão traumática. E acumular informações
que mais tarde, na vida adulta, quando toma uma ciência da própria vida, vai se culpar por tudo isso. E aí é esse sentimento de culpa, muitas vezes, que impede a qualidade de vida e uma vida saudável. A gente continua na próxima aula. Beijo!